Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta talk do Jornal Económico, onde nos vamos focar nos temas e nas áreas das soluções de poupança e reforma. Assegurar uma reforma confortável é um dos objetivos da maior parte dos trabalhadores. Contudo, a instabilidade económica e financeira dos últimos anos veio mostrar-nos que é preciso cada vez mais conhecimentos na hora de escolher uma modalidade de poupança que pode passar, por exemplo, pelo investimento. Essas questões que nos trazem aqui hoje, e é por isso que apresento os nossos convidados de hoje, Pedro Lino, CEO da Optimize, e José Marques, diretor na WTW. Sejam os dois muito bem-vindos. Boa tarde aos dois. Pedro Lino, a inflação, como sabemos, tem estado no centro das preocupações económicas, com o aumento do preço das matérias-primas em todo o mundo, assim como o preço da energia. Muitos temem que haja aqui um aumento acentuado do custo de vida. Este aumento previsto, atenção, da inflação é normal e expectável, ou há razões extra para nos preocuparmos? Boa tarde, João. Boa tarde, José. Boa tarde a todos. Nós estamos a viver agora um período de inflação que já não se via há bastantes décadas, pelo menos nos Estados Unidos e até desde o início do euro na zona euro, e tem como fatores base o facto do preço da energia estar a subir substancialmente, também o facto dos carros e principalmente os carros usados também estarem a subir bastante, e depois, um pouco em consequência da política dos bancos centrais de imprimir dinheiro, também o preço das casas tem vindo a subir, ou seja, o imobiliário também é visto como uma alternativa para preservar. E temos visto aqui em Lisboa um exemplo claro. Sim, e é uma alternativa que as pessoas têm e o imobiliário, se olharmos historicamente, tem conseguido preservar o poder de compra, e em períodos de inflação, quando as taxas são baixas, que é o caso, há que procurar alternativas de investimento, seja no mercado mobiliário, seja no mercado imobiliário. E estamos a passar uma fase complicada. Eu não diria que até é pela inflação em si, porque ela está a subir porque a base também era mais baixa, nomeadamente ainda estamos a comparar preços de petróleo que o ano passado, nesta altura, estavam a cerca de $50, 50 e poucos dólares o barril, neste momento está a cerca de 86, ou seja, nós teremos uma inflação que em termos comparativos irá subir, só irá estabilizar a partir de maio, provavelmente, mas temos um fator que é essencial, que é o facto das taxas de juros estarem muito baixas, não se prever uma subida, pelo menos na Europa, ainda a semana passada a Cristina Lagarde veio dizer isso mesmo, por isso até 2025 ou 2024 teremos taxas que irão subir muito ligeiramente, mas que irão estar nos 0%, o que é muito baixo, e isso sim é uma preocupação acrescida, porque num período de inflação, mesmo que seja superior aos 2% estabelecidos pelo Banco Central Europeu, se temos mais 3 ou 4 anos, fora os outros anos que já tivemos anteriormente, se bem que houve ali um período de deflação em 2020, mas o que nós temos é a perda de poder de compra do dinheiro, porque ele está-se a desvalorizar por via do efeito da inflação e não é compensado pela via da taxa de juros, seja das aplicações que tradicionalmente os portugueses veem como mais seguras, que são os depósitos a prazo ou até os certificados da Forro. Por isso, a alternativa, o que está a acontecer é que muitos investidores começam a procurar o mercado de capitais, também começam a buscar mais no mercado imobiliário e fundos também de imobiliário, porque esta inflação que se discutiu o ano passado podia ser transitória ou não, eu achei que ia ser mais duradoura, não acho que pode-se ficar a 5% ou nos 7% nos Estados Unidos durante muito tempo, vamos ter efeitos de comparação, por isso ela irá baixar, mas mesmo assim é preocupante e está a levar, pelo menos o Banco Central americano, a Reserva Federal, a já subir as taxas de juros em março, e inicialmente o que se previa ser uma subida, provavelmente duas subidas este ano, já vamos entre 3 a 4 subidas. Por isso há aqui também um realinhar das expectativas e, como digo, é uma fonte de preocupação porque a inflação sempre atua como um imposto escondido e temos que atuar. Muito bem, Pedro Lino. José Marques, a maior parte das famílias, como sabemos, foi afetada pela pandemia, sendo que muitas viram os rendimentos diminuir. Houve aqui, podemos dizer, um decréscimo da capacidade de poupança e um aumento do endividamento que costuma ser aqui um critério atribuído aos portugueses. Agora, estes portugueses e as suas famílias vêm-se confrontadas com um cenário de inflação, como o Pedro Lino descrevia bem. Porque é que este é o momento em que as pessoas devem pensar em poupança? Bem, boa tarde a todos. Poupar é sempre importante. Agora, não quer dizer que seja a prioridade para toda a gente. Mas poupar é importante porque não só permite
preparar melhor a reforma, como também preparar-nos para situações inesperadas a que todos nós estamos expostos na nossa vida, seja uma situação de desemprego, uma situação de invalidez, um acidente, uma morte na família. E normalmente estas situações têm um impacto emocional tão grande que a última coisa que nós queremos é ter que nos preocupar com a parte financeira nessa altura. Portanto, esta questão de poupar e ter poupanças, para mim é um pilar fundamental no bem-estar das pessoas. Agora, pegando nos 2 pontos que mencionou, que é o sobreendividamento e a inflação, e falando primeiro do sobreendividamento, vamos pensar aqui num caso de alguém que no início da pandemia tenha que ter recorrido ao crédito, mas entretanto as coisas melhoraram e hoje em dia já consegue fazer face às suas prestações de crédito de forma mais confortável e até tem algum dinheiro para poupar. Aqui a questão é mais sobre como se poupa e não quanto é que se poupa, porque numa situação destas, muitas vezes, a melhor poupança é, na verdade, a amortização desse crédito. Isto porque qualquer crédito bancário, especialmente tudo o que não seja crédito à habitação, terá taxas de juros sempre muito mais elevadas do que qualquer aplicação financeira onde se possa investir. Dando aqui um exemplo extremo, mas que existem exemplos muito mais extremos ainda. Alguém que tenha um crédito pessoal a 2 anos com uma taxa de juros de 10%. Amortizar o crédito é equivalente a investir numa aplicação financeira com uma taxa garantida de rentabilidade de 10%. E isto é absolutamente impensável hoje em dia conseguirmos um tipo de aplicação deste género. Aliás, taxa garantida de 2% já é impossível, quanto mais 10%. Depois, em relação à questão da inflação, e o Pedro mencionou e muito bem, que tem um efeito corrosivo nas poupanças, e portanto, aliás, só aqui adicionando um pouco mais cor a esse efeito, se eu hoje depositar 1000 euros no banco e a inflação a longo prazo for 2%, e 2% é simplesmente o alvo do Banco Central Europeu, portanto, nem estamos a falar de inflações excessivas. Daqui a 20 anos, esse investimento vale entre 650 e 700 euros. E para a maior parte das pessoas, isto é inaceitável. Portanto, a alternativa, e tal como o Pedro mencionou, é assumir algum risco investindo em aplicações financeiras, que podem ser fundos de pensões, PPRs, fundos de investimento, que permitam às pessoas, de facto, mitigar algum deste impacto da inflação. Claro que a contrapartida é que têm que assumir algum risco, e para isso é preciso alguma mentalidade de longo prazo. Portanto, resumindo, eu acho que a poupança é sempre fundamental, não é na situação atual, é sempre fundamental como medida da nossa proteção, mas não é só importante quanto é que poupamos, é também como poupamos, dada a situação atual do sobreendividamento e da inflação que mencionou. Pedro Lino referiu no nosso especial da semana passada que Portugal, e passo a citá-lo, atravessa um inverno demográfico, com a pirâmide demográfica a inverter-se cada vez mais. Os últimos anos têm sido marcados por mínimos históricos de natalidade, como todos sabemos. Isto significa, Pedro, um futuro onde as pensões não estão asseguradas? Isto é uma questão recorrente. Acha que planear aqui a reforma de todos nós, tenhamos 20 ou 30 ou 40 anos, deixa de ser uma ação preventiva e passa a ser uma urgência? Sim, infelizmente nós estamos com uma pirâmide demográfica em caminho de inversão, e se não for o saldo migratório, se não for a importação de recursos humanos ou imigração, efetivamente Portugal pode ter cerca de 7.200.000 pessoas em 2070, o que é significa um decréscimo de mais 25%. Isso significa que vai haver aqui um desequilíbrio, porque vamos ter mais pessoas a receber pensões e menos a trabalhar. Por isso há aqui um desequilíbrio que já se fala há muitos anos. Uma insustentabilidade, não é? Sim, e é a questão da sustentabilidade que, mesmo nos relatórios de sustentabilidade da Segurança Social, que são anexos ao Orçamento de Estado, que nós vemos nos vários relatórios dos últimos anos, é que a partir de 2035, mais ou menos depende de se há crescimento económico ou não, a Segurança Social vai passar a ter déficits.
Esse déficit significa que vai ter que recorrer ao Fundo de Estabilização e gastá-lo todo, e ele provavelmente esgota-se em meados de 2040. E às vezes, o problema é que quando falamos nisto é que as pessoas ouvem-nos 2040 ainda falta muito. Não, não falta. Isto é já ali. Eu ainda ontem, por exemplo, tinha 20 anos e isto duplicou mais rapidamente. E o tempo passa muito depressa. E aqui a questão não é saber, eu acho que não é saber se vão ter pensões ou não. Pensões nós vamos ter todas. Todos vamos ter pensões. O que interessa saber é se o montante que vamos receber, como o José Marques há pouco referiu, por causa da desvalorização do dinheiro, se é uma pensão digna ou se é uma pensão que apenas serve para sobrevivermos. Porque, reparem, se nos garantirem 500 euros, bem, 500 euros hoje é uma coisa, 500 euros em 2050 não vai dar para comprar nada, por causa do efeito dos 2% há pouco que o José Marques estava a referir, que era a desvalorização ao longo de 20 anos de 30% do dinheiro. Por isso, a questão não é ficarmos sem nada, é trabalharmos nós também para termos um modo de vida não de sobrevivência, mas quando nós precisamos, um modo de vida digno, principalmente depois de termos passado uma série de 40 anos a trabalhar. Por isso, é quando mais precisamos, e eu acho que esta parte é muito descurada, porque pensamos, bem, pessoas com 500 euros, 600 euros, mas já algum de nós se imagina a viver na reforma com metade do salário que ganha hoje. Quer dizer, hoje em dia, claro que quando chegamos à reforma, provavelmente já pagamos o crédito à habitação, já temos um património e a casa paga. Mas quero dizer, algum de nós se imagina a pagar as despesas, sendo que o nível de vida tende a subir com metade do ordenado que recebemos agora? Não é possível. E isso estava a acontecer nos relatórios que temos vindo a ter acesso da Segurança Social. O último e Pedro, há que ter também atenção quando candidatos políticos fazem promessas infundadas, digamos, de pensões inalcançáveis, não é? Não podemos prometer uma pensão mínima para todos os portugueses sem explicar como é que a vamos pagar. Não, esse é outro problema, João, que tem vindo a ocorrer na campanha eleitoral, é que ninguém quer tocar no tema da Segurança Social porque é muito sensível. E é sensível porque não é explicado às pessoas que, historicamente, o modelo de capitalização tem sido o melhor. O que na campanha eleitoral vemos é que se a Segurança Social aplicar dinheiro na Bolsa, que é um casino e que vão perder tudo. Completamente mentira. Aliás, 20% do dinheiro da Segurança Social já está em fundos, já está no mercado de capitais, 50% está em dívida pública portuguesa. Quer dizer, maior especulação que essa é impossível, em maior nível de concentração. Nós, nos fundos que gerimos, e porque tem que ser o CITES, pelas regras europeias, não podemos ter concentração superior a 10%. Temos um da Segurança Social que está 70% exposto a dívida pública, nacional e estrangeira, e ninguém diz nada no momento em que as taxas vão começar a subir e que as obrigações estão a cair. E há aqui outro fator importante, é que, nestes últimos anos, nestes últimos, se calhar, 8 anos, a dívida pública portuguesa, efetivamente, foi um bom negócio. Porquê? Porque tivemos um Banco Central atrás que comprava tudo. E, por isso, a Segurança Social também conseguiu demonstrar bons resultados. Eu quero ver a partir de 2022, porque as rentabilidades não vão ser as mesmas. Por isso, a questão da sustentabilidade da Segurança Social está prevista até 2035 ou 2040, e se calhar vai ser antecipado se as rentabilidades começarem a diminuir. E, por isso, quando não se fala nas campanhas eleitorais de algo essencial como as nossas pensões, quem é que dentro de 20 ou 30 anos, quem está agora com 40 anos, quem está com 20, quem está com 30, o que for, quanto é que vai receber e como é que se torna o sistema sustentável, sem falar em casinos, sem desmistificarmos o capital. Há aqui um grande trauma em Portugal relativamente ao capital. Uma coisa é, houve empresários e gestão mal feita, mas o problema aqui é que também a justiça não funciona, porque se funcionasse, estas situações não existiam. Se as pessoas fossem logo para a cadeia, ou se houvesse um sistema que num ano resolvesse como Madoff, o Madoff, os americanos conseguiram resolver o problema do senhor num ano. Nós andamos há 10 anos a tentar resolver os problemas que nós temos, que são uma porcariazinha, não tem nada a ver comparado com o que é na América. Pedro Lina, eu gostava de pegar no que eu creio que é um ponto que está a dizer José Marques. Porquê que os portugueses têm uma pouca tendência ou baixa capacidade para a poupança e para o planeamento do futuro financeiro?
Somos pouco cautelosos com o dinheiro ou está relacionado com o nível de rendimentos que podemos dizer que é baixo quando comparado com os nossos parceiros? Ou é uma conjugação das duas? Eu acho que não somos particularmente pouco cautelosos com o dinheiro, João. Acho que tem mais a ver com a segunda, que é os rendimentos. Se os rendimentos são baixos, naturalmente que a prioridade é o presente e melhorar a situação financeira do presente e É a não... sobrevivência. Exatamente, e a poupança para o futuro fica como um objetivo, se calhar de médio ou longo prazo. Mas existem outros fatores, se calhar 3 grandes fatores que impactam as poupanças e o nível de poupança que os portugueses fazem. E o primeiro é precisamente que o Pedro mencionou, que é a questão da segurança social e haver quase um conforto errado em relação à reforma que um dia vamos receber da segurança social. E eu até iria mais longe, eu acho que a sustentabilidade da segurança social não é um risco, é quase um dado adquirido de que ao longo do tempo as reformas vão ter que ir reduzindo, porque se olharmos para o nível de crescimento económico e da alteração demográfica que teríamos que sofrer nas próximas décadas para o sistema de segurança social ser sustentável, estamos a falar de níveis sem precedentes alguma vez vistos em Portugal. Portanto, eu acho que é demasiado arriscado contarmos com um crescimento económico e com uma alteração demográfica sem precedentes quando planeamos a nossa reforma. Portanto, não só é expectável que vamos receber reformas mais baixas, e acho que toda a gente, como o Pedro mencionou, gostava de manter, mesmo que não seja 100% do seu rendimento, manter um nível similar ao que tinha antes da reforma. Mas depois há outro fator. É uma desmoralização a nível nacional. Não é uma pessoa trabalhar 20, 30, 40 anos para receber menos do que aquilo que recebeu durante a sua carreira. É verdade, e depois acho que aqueles pontos que o Pedro mencionou sobre já termos, se calhar, a casa paga e a educação dos filhos, se calhar as despesas não têm que ser tão elevadas. Mas há sempre despesas inesperadas, não é? A saúde em particular. Saúde. Exatamente. E depois, outro ponto que está relacionado com a segurança social é as pessoas também, a idade de reforma, e acho que quase toda a gente tem noção disto, vai aumentando ao longo do tempo. E se olharmos para alguém que está há 30 anos da reforma hoje, é muito pouco provável que se possa reformar pela segurança social antes dos 70 anos. E eu acho que ninguém gostava de se reformar aos 70 anos. José, não diga isso ao João, senão ele assusta. E eu acho que, portanto, se quisermos nos reformar mais cedo do que a idade da segurança social, então a única maneira é de facto através da poupança para poder fazer face às despesas que vamos ter entre o momento que nos queremos reformar e o momento em que de facto a reforma da segurança social for na altura em que nos reformarmos. Portanto, eu acho que esse é um fator importante, que é este falso conforto em relação aos esta crença rendimentos. de que a segurança social estará lá para sempre, Exatamente, forte, sólida e consistente. Pedro Lino, olhando para estas condições de economia que temos estado aqui a falar e para as previsões que sabemos que não são as mais favoráveis, quais é que são neste momento as melhores opções ou os melhores produtos para quem está a planear a sua reforma ou pretende simplesmente criar aqui um reforço de poupança? Eu acho que as pessoas sabendo aquilo que sabemos das nossas pensões futuras. Sim, eu acho que para além da reforma temos que olhar para os vários objetivos que nós temos ao longo da vida. E seja comprar casa dentro de 10 anos ou para dar a entrada de uma casa, seja quando os nossos filhos nascem, em vez de estar a dar brinquedos, se calhar fazer um PPR logo à nascença, porque a questão do risco é mitigada se nós iniciarmos, quanto mais cedo possível iniciarmos a poupança e quanto maior for o nosso horizonte temporal. Ou seja, muitas vezes fala-se investir em mercados financeiros ou em fundos de investimento ou PPRs, e estamos a falar que, claro que não é capital garantido, mas existe alguma exposição ao risco, como o José Marcos estava a referir, mas o risco diminui à medida que o nosso horizonte é mais longo. E estatisticamente está demonstrado que quem investe em mercados de capitais tem feito fortunas ao longo dos anos, mantendo a questão do investimento a longo prazo. E muitas vezes, quando se fala em mercado de capitais, também para em termos políticos, vende-se a ideia que isto é um casino. Não é um casino. Nós temos que olhar como uma alternativa às nossas poupanças e, nesse sentido, para quem está a pensar na reforma, acho que os portugueses têm um veículo fiscal
importantíssimo, que é o PPR, que tem, para mim, 3 vantagens essenciais. Na entrada, tem a dedução fiscal até 400 euros, ou seja, 20% do montante que é aplicável com máximo de 400 euros, podem ter uma dedução logo do Estado. Depois a tributação à saída, que é quando eu precisar do meu dinheiro, seja na reforma ou depois, porque o PPR não tem que se levantar na reforma, pode ser muito para depois, ou então, se não usufruirmos do benefício fiscal, até podemos levantar amanhã, e o nome é que realmente alude-nos à reforma, mas à saída, em vez de 28%, como os fundos de investimento ou outras tributações, até depósito da praça de Casa de Fogo, no mínimo a tributação pode ir até 8%. Isso é uma diferença abismal. Mas depois ainda tem uma terceira vantagem que acho que é pouco conhecida, que é a seguinte: eu se tiver se tiver um fundo de investimento, quiser vender e comprar outro, eu tenho que pagar mais-valias. Se eu tiver um PPR e decidir trocar por outro com mais ou menos risco, eu não pago mais-valias. A tributação é diferida no tempo. Este efeito de não pagar os impostos relativamente ao PPR, quando faço uma transferência entre PPRs e diferir essa tributação, tem um efeito de capitalização brutal quando olhamos a 20 e a 30 anos. Por isso, eu posso ter momentos em que, se a bolsa subiu muito e se ficar com mais receio, posso mudar a minha estratégia de um PPR agressivo para um mais moderado e não pago as mais-valias. E depois, se o mercado baixar, posso voltar a expor-me outra vez a um PPR mais agressivo e também não pago mais-valias. E este veículo que nós temos em Portugal, que ainda é pouco conhecido, está acessível, na verdade, a todos os acessível a portugueses. partir de 10 euros, quer dizer, há pouco estamos a falar e a verdade, os portugueses ganham pouco. Sim, mas a partir de 10 euros por mês ou 10 euros de 6 em 6 meses, o que for, o que interessa é começar. E os portugueses ainda têm muito aquela segurança, ou estão agarrados aos PPRs seguros, que aquilo não vale nada, quer dizer, vale zero, porque a rentabilidade zero nos próximos 5 anos é zero. E é preciso esta literacia financeira, temos que ir ensinando pouco a pouco. Era nessa literacia financeira que eu queria pegar, Pedro Lino, porque há uns tempos aqui na JTV fizemos uma entrevista com algumas figuras de investimento que diziam que não é preciso cabeça para investir, não é preciso ter uma mente brilhante e genial, é preciso estômago, muitas vezes. José Marcos, nós sabemos que Portugal é um país onde existe ainda uma fraca literacia financeira e económica, que é o que afasta muita gente de conversas como esta que estamos a ter nesta tarde. Que consequência é que esta falta de conhecimento do que são os mecanismos financeiros à nossa disposição tem para quem está a planear a reforma ou tentar iniciar um ciclo de poupança? Eu acho que a questão da literacia financeira tem muito impacto precisamente nas taxas de poupança e também na forma como depois poupamos. Portanto, um dos fatores que afeta a taxa de poupança, que depois não cheguei a mencionar há pouco, é esta conotação negativa que às vezes os investimentos têm e que o Pedro já mencionou. E a literacia financeira permite-nos, primeiro, perceber as vantagens de investir, permite-nos também perceber os riscos, estarmos mais confortáveis com os riscos envolvidos em investir e também permite-nos depois escolher melhor os veículos onde queremos investir. Portanto, a partir do momento que nós estejamos confortáveis em investir, a poupança deixa de ser simplesmente uma questão de gastar mais tarde aquilo que podíamos gastar hoje, porque passa a ser gastar mais tarde muito mais do que aquilo que poderíamos gastar hoje, e isso torna-se obviamente mais apelativo. Portanto, a literacia financeira é muito importante aí. Depois há outro aspecto importante, que é a questão do hábito. Muitos de nós conhecemos médicos que não têm estilos de vida saudáveis, mas não é por não saberem sobre saúde, é uma questão de hábito. E até nós podemos ter toda a literacia financeira e sabermos tudo sobre investimentos e os benefícios fiscais, etc. Mas depois é uma questão de hábito também. E é por isso que é importante começar a literacia financeira em criança, desde muito, muito cedo. Especialmente no mundo em que nós estamos habituados a gratificação imediata, não é? Nós temos praticamente tudo o que queremos no dia a seguir ou mesmo imediatamente através de aplicações. É importante incutir este espírito e esta mentalidade de longo prazo e de paciência às crianças,
desde muito cedo. Coisas simples como, por exemplo, dar uma mesada de forma a que se a criança ou o adolescente quiser comprar uma PlayStation ou uma bicicleta, sabe que vai ter que poupar durante um período e se calhar evitar ter certas despesas que não são necessárias. E depois complementar isto com a educação na escola. Para os adultos não está tudo perdido. E eu acho que aqui os empregadores... De todo. E eu acho que aqui os empregadores têm um papel fundamental em transmitir essa literacia financeira aos colaboradores. E eu não estou a falar apenas de responsabilidade social, porque nós sabemos, e aliás a WTW até tem vários estudos sobre isso, que trabalhadores que têm preocupações financeiras produzem menos. Portanto, em sumário, a literacia financeira é fundamental. As principais ferramentas, na minha opinião, são começar desde cedo em casa e na escola. Os empregadores têm um papel fundamental na idade adulta e acho que se conseguirmos usar bem estas ferramentas, conseguimos não só aumentar as taxas de poupança, como melhorar a maneira como depois poupamos, e isso no final vai trazer, obviamente, um bem-estar acrescido às pessoas, que é o principal. Isso mesmo, José Marcos, e na dúvida também procurar sempre a informação correta e confirmada. José Marcos, muito obrigado, e Pedro Lino, muito obrigado aos dois por se juntarem a nós nesta tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JE Talk sempre que quiser no Facebook, no YouTube e na JE TV do Jornal Económico. Como sempre, toda a informação está em constante atualização em jornaleconómico.pt. Da minha parte é tudo. Fique bem.